o mensageiro que anuncia o Senhor, Ele vive, aleluia, Ele reina para sempre, Ele é Deus e Senhor, Ele vive, aleluia, Ele reina para sempre, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois, o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos. Estamos celebrando o último domingo do ano litúrgico, que começou no ano passado com o primeiro domingo do Advento
e sempre termina com a festa de Cristo Rei, que estamos celebrando hoje, nesta missa. Aproveitando uma imagem que eu acho que tem, se possível colocar aqui para mim, por gentileza, uma imagem que estava logo no início de entrada da missa, uma imagem que passa para nós uma mensagem de Cristo Rei. O artista que pintou essa imagem, com certeza tinha um carinho muito grande por Jesus, e não há dúvida nenhuma que é uma imagem bonita de Jesus. Mas eu gostaria de convidá-los a uma nova compreensão desse Cristo Rei que nós chamamos. É como se nesta manhã de domingo nós tivéssemos a oportunidade de pintar uma tela, como uma nova imagem do Cristo Rei. E eu começaria com uma coisa que chama a atenção, que é a coroa do rei. Jesus nunca usou uma coroa de ouro. Pelo contrário, a coroa, a única coroa que Jesus usou, é uma coroa de espinhos. Essa é a verdadeira coroa que Jesus usou. Jesus, ele nunca teve um trono, uma cadeira macia para se sentar. Pelo contrário, o único encosto de Cristo está na cruz. É a sua cadeira real. Se nós pudéssemos dizer que o rei, ele reina a partir do trono real, Jesus reina a partir da cruz. O artista colocou um cetro, uma imagem simbólica do poder de quem reina. Eu convidaria você a tirar o cetro da mão de Jesus e colocar uma bacia e uma toalha, que lembra para nós o evangelho de quem? São João, o evangelho do lava-pés. Por quê? Como é que Jesus reina? Jesus reina através do serviço. Quando ele abaixa, lava os pés dos discípulos e diz para os discípulos que eles deveriam fazer a mesma coisa, ele então está reinando. Bom, com isto nós tiramos aquela mentalidade de que Jesus não é o rei como nós temos concepção, mas o reinado de Jesus é completamente diferente do reinado que nós temos por aí ou experimentamos por aí. Eu acrescentaria ainda uma outra coisa que ficaria mais bonito nessa imagem. A imagem de Jesus com uma ovelha, carregando uma ovelha. Por quê? Deus também é o rei pastor. E o rei pastor que é passado para nós na profecia de Ezequiel, nesta primeira leitura que nós acabamos de ouvir, e é passado também no salmo que foi cantado para nós. Olha que imagem bonita nessa primeira leitura, desse rei, desse Deus que é rei e pastor. Eu procurei as palavras ou expressões que foram apresentadas nessa primeira leitura, e olha que palavras e expressões fortes. O próprio Deus dizendo assim: vou procurar, vou tomar conta, vou cuidar, vou resgatar, vou apacentar, vou fazê-las repousar, vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada,
enfaixar a de perna quebrada, fortalecer a doente. Vejam que expressões fortes, que palavras fortes de um Deus que se apresenta como Rei Pastor. Sabe quando a gente mais precisa e a gente tem esse consolo e esse conforto de Deus, que nenhum ser humano pode oferecer? É esse Deus, Rei Pastor. Sabe quando você erra e você consegue de novo entrar no caminho, consegue voltar a caminhar pelo caminho certo? É a presença desse Deus Rei Pastor na sua e na minha vida também. Então, uma primeira imagem que é passada para nós, através da liturgia da palavra, de que esse nosso Deus Rei, Ele é Deus Rei Pastor. Outra imagem que aparece na segunda leitura é como Deus Rei Servidor. Lembra que eu convidei vocês a tirar o cetro da mão daquele Jesus Rei e colocar a bacia e a toalha? Na segunda leitura não aparece nada disto. Pelo contrário, São Paulo, falando à comunidade de Corintos, ele fala de Cristo que morreu e ele que ressuscitou. Morte e ressurreição, segundo São João, o evangelista, é a plenitude do lava-pés. Ou seja, Jesus começou com aquele gesto bonito do lava-pés, lavando os pés dos discípulos, e ele terminou aquele gesto quando ele, lá do alto da cruz, ele morreu por cada um de nós. Então nós podemos entender que esse Jesus Rei é um Jesus Rei servidor, é um Jesus Rei que serve. Essas duas imagens, Deus Rei Pastor e Deus Rei Servidor, ele poderia estar na vida de cada um de nós. Na verdade, nós deveríamos ser assim também. Você, como pai ou mãe, que imagem bonita de ser para os filhos Rei Pastor. Que imagem bonita ser Rei Servidor. Ou seja, quando serve com amor e por amor. Quando entrega a sua vida com amor e também por amor. A última imagem, que é a imagem que aparece no Evangelho, aparece Deus ou Cristo como Rei Juiz. Qual é que é a imagem que nós temos de juiz? É alguém que tem uma caneta na mão, pronto para assinar a sentença. Esse rei juiz que aparece no Evangelho, não é alguém que está com o dedo para você ou para mim, apontando para a condenação. Não, de jeito nenhum. Até porque Deus não condena ninguém. Deus não manda ninguém para o inferno. Então, quem nos condenará? O diabo? Também não. Não tem poder para isso. Quem nos condenará? Quem nos julgará? Ainda melhor, quem nos julgará? A sua própria obra. A sua própria vida vai escrever a sua sentença. Jesus apresentou para nós situações da vida do ser humano: sede, fome, estrangeiro, aquele que não tem roupa para vestir, aquele que está na prisão, o doente, aquele que precisa de um cuidado. O evangelista São Mateus, ele pega o ser humano e coloca as necessidades básicas do ser humano. E hoje, nessa manhã de domingo, a gente poderia ampliar muito mais, né?
Quem é o meu próximo? É aquele que está debaixo do meu teto. É aqueles que estão mais próximos de mim. Que talvez não esteja doente, não precisa de roupa para vestir, não precisa nada disso, mas precisa do meu amor. Há um desafio muito grande, eu acredito nisso. Por exemplo, os casais. Transformar a família, transformar a casa num santuário de Deus é um desafio. Estou errado? Não. Eu posso viver esse evangelho dentro da minha casa? Posso. Não é aquele que dá o prato de comida para quem pede na rua só. Ou para aquele que dá um pouco de roupa para fazer o bazar da pichincha que está tudo certo. Não. Há tanta situação dentro das nossas casas que precisam do rei pastor, eu, ou do rei servidor, eu, dentro dessas casas. E aí? Quem me julgará? Deus? Não. O diabo? Também não. Quem me julgará? As minhas próprias obras. Ou seja, eu mesmo vou definir ou decidir se eu quero estar com Jesus, Rei, junto com esse Deus, Pai, ou não. Fica esse convite muito especial para que durante a semana a gente pense, repense e, se possível, como você tem as leituras aí em suas mãos, releia durante essa semana essas leituras a partir dessa perspectiva. Jesus, Rei Pastor, eu, Rei Pastor. Jesus, Rei Servidor, eu, Rei Servidor. E também, é claro, minhas obras me condenam ou minhas obras me elevam para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, a Virgem Maria, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição. Pai Santo, queremos apresentar agora os nossos pedidos, as nossas preces, como um povo que clama por uma necessidade, por tantas coisas que vão acontecendo em nossas vidas. Nós te pedimos que esses pedidos sejam acolhidos. A cada invocação, respondendo com bastante fé, digamos juntos: